no livro de Êxodo, capítulo 2, e o versículo 16. Vamos começar do versículo 11 até o versículo 16. Lembrando os irmãos que este é o tema do nosso ciclo de oração, da nossa Alfadril, que iremos trabalhar durante todo o final deste ano e o outro, se assim Deus permitir. Este tema Deus tem colocado no coração da nossa pastora, da nossa diretora, irmã Antônia Soares. E eu sei que tudo quanto Deus faz é perfeito. E eu sei que dentro deste tema Deus tem algo profundo para tratar e fazer nas nossas vidas. Vamos começar do versículo 11 até o versículo 22, que diz assim: E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos, e olhou uma e a outra banda, vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia, e tornou a sair no dia seguinte. E eis que dois varões hebreus contendiam, e disse ao injusto: Por que feres ao teu próximo? O qual disse: Quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse: Certamente este negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés, mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó, e habitou na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e lançaram-nas dali. Mas, porém, levantou-se Moisés e as defendeu. E deu de beber o rebanho. E vindo elas a Reuel, seu pai, lhe disse: Por que tornaste hoje tão depressa, tão cedo para casa? E elas disseram: Um moço egípcio nos livrou das mãos dos pastores, e também nos tirou água em abundância, e deu a beber o nosso rebanho. E disse às suas filhas: E onde ele está? Por que deixaste o homem? Chamai-o, para que ele coma pão. E Moisés consentiu em morar com aquele homem. E ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual teve um filho. E ela o chamou seu nome de Gesso, porque disse: Peregrino fui em terra estranha. Amém? Amém? E o versículo 16, a qual contém o nosso tema é: E o sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água, e encheram as pias ou os bebedouros, para dar de beber ao rebanho de seu pai. Amém? E o nosso tema é: mulheres que descem à fonte. Podem sentar, amados, em nome de Jesus. Mulheres que descem à fonte. E eu posso dizer nesta manhã o seguinte: igreja que desce
a fonte. Sabemos que Jesus, ele é a fonte que jorra. E ele está aqui nesta manhã no nosso meio. E não existe nada impossível para o nosso Deus. Ele tem, ele pode, ele faz. Ele é o dono da nossa vida. Ele tem tudo quanto nós precisamos. E nós sabemos que essa passagem, ou esta mensagem, ela está escrita no livro de Êxodo. Êxodo significa saída. Glória a Deus. Gênesis é a origem, é a criação, é o começo. Porém, Êxodo, ele significa saída. E este é o segundo livro de Moisés, o qual Moisés escreveu, que se chama Êxodo. E nós sabemos que essa história, ela começa, né? Quando José, ele já estava morando ali no Egito. Depois de ser colocado numa cisterna, depois de ser vendido pelos seus irmãos aos midianitas que ali passavam, depois dele ter passado pela casa de Potifar. Sabemos que Moisés, dentro da casa de Potifar, ele se sobressaía em tudo quanto ele fazia. E a Bíblia nos diz claramente que Deus era com José. E tudo quanto José colocava a sua mão, prosperava. Prosperava, era abundantemente a bênção de Deus dentro da casa de Potifar. Porém, um dia, a esposa de Potifar, ela colocou os olhos em José. E ali o tentou de várias formas. Mas houve um dia, a Bíblia, a história nos diz, que a casa estava vazia. Não tinha muitos empregados ali. Porém, José, ele estava dentro da casa. E a esposa de Potifar lançou a mão sobre a veste dele. O tentou, tentando assim deitar-se com ele. Porém, José naquele momento disse: eu não posso ser infiel ao meu Deus. Olha, irmãos, nós sabemos que os olhos do Senhor são como chamas de fogo, são como raio-x. Ele vê aonde eu não posso ver. Ele vai aonde eu não posso ir. Os olhos do Senhor estão atentos e estão vendo todos da terra. E eu acho muito interessante quando a palavra nos Deus nos diz que os olhos do Senhor, o Senhor, ele procura os fiéis da terra. Glória a Deus, aleluia. Então ele nos contempla, ele nos vê. E nós sabemos também que essa é a 11ª dinastia. Porém, o livro de Gênesis começa quando José já era governador sobre todo o Egito. E nós vemos que isso aconteceu depois que José, ele experimenta a prisão. Foi caluniado lá dentro da casa de Potifar. Coisa terrível, irmãos, é a calúnia. Coisa triste é a defamação. Mas nós entendemos que todas as vezes que alguma coisa se levanta contra a nossa vida, se você for fiel, se nós formos fiéis ao Senhor, pode descansar o seu coração, porque tem propósito de Deus acontecendo na sua vida e na sua história. Não se preocupe, dói, mas Deus te dará algo novo, algo grande. Deus vai colocar nas tuas mãos e sobre a tua vida. Então descanse o seu coração. José, ele foi injustamente para dentro de uma prisão. E chegando lá, eu acho tão lindo, irmãos, o decorrer da história de José. Porque José, ele tinha tudo para ser traumatizado. José tinha tudo para ser frustrado. Porém, o que eu acho lindo é que José permaneceu fiel. Deus era com José. Aonde José entrava, colocava a planta do seu pé, o lugar florescia, o lugar prosperava, tinha a bênção de Deus. Porque o crente fiel, ele tem a bênção de Deus. Entenda uma coisa, Deus, ele é na sua vida. E ele vai fazer infinitamente mais, além daquilo que você está pedindo
e pensando. Não é fácil, mas Deus, Ele é com você. E você vai vencer. Você vai se sobressair diante de tantas coisas que estão acontecendo ao teu redor. Glória a Deus. E nós vemos que o livro começa quando José já é governador. José já está ali. Era a segunda pessoa depois de Faraó. Ele ali usava o anel de Faraó, que lhe dava poder e lhe dava autoridade. Saiba de uma coisa: você pode perder posição, alguém pode até não lembrar do seu nome, mas guarde a presença de Deus dentro de você, porque Deus, Ele vai te guiar. Deus, Ele é com você, se você continuar sendo fiel a Ele. E eu ainda vou mais além para te dizer que a Bíblia nos diz que ainda que se nós sejarmos infiéis, Deus permanece fiel na nossa vida. E eu quero te lembrar que isso não nos dá brecha para sermos infiéis. A Bíblia simplesmente diz: se nós chegarmos a ser infiéis, a misericórdia do Senhor, ela vai nos alcançar. A bondade do Senhor, ela é sobre a nossa vida. E nós vemos que quando José já estava ali, quando a fome chegou àquela terra, que os irmãos de José chegaram ali para comprar alimento, ele não os pagou com a mesma moeda. E não. Deus já havia trabalhado no coração de José. E José entendeu da maneira mais simples. Ele entendeu que os seus irmãos, eles foram canal de bênção e lhe empurraram para ele chegar até ali onde ele estava. É tão lindo, irmãos, quando alguém entende que mesmo depois de ser traído, colocado numa cisterna, ser vendido pelos seus irmãos, ter passado pela casa de Potifar, ter passado anos dentro da prisão, ter até dentro da prisão, ter discernido sonhos, e até quando um daqueles saíram, ele disse: lembra-te de mim, quando estiveres lá, perto de Faraó. Mas sabe o que eu entendo? Que Deus faz alguém esquecer de nós. Deus permite que alguém nos esqueça, porque Ele quer mostrar para nós: olha, Jeane, sou eu na tua vida. Olha, irmã Gessina, sou eu na tua vida. Ele faz alguém esquecer de nós. Veja aqui o exemplo de José. Passaram-se 2 anos. 2 anos para poder aquele copeiro se lembrar de José. E ele se lembrou de José em uma ocasião que Deus criou. Quando Faraó teve sonhos. Viu ali as vacas magras, as vacas gordas, as espigas magras, as espigas gordas. E naquele momento, naquela ocasião, quando os magos, os encantadores, os sábios do reino não conseguiram discernir, decifrar aquele sonho. Aí Deus pega quem não é, quem não sabe ou acha que não sabe, quem pensa que não tem. Aí Deus diz: é exatamente nesse contexto que eu vou aparecer na tua vida através de você. Glória a Deus, aleluia. E foi exatamente neste momento que o padeiro lembrou-se. E ele disse: dos meus pecados me lembrei agora. Lembro-me agora. Se preocupe não. Deus vai criar uma situação e vai fazer alguém lembrar de você. Deus vai fazer alguém se lembrar de você. E ele disse: quando eu estava lá dentro da prisão, ali havia um homem. Havia um homem ali que ele decifrou, discerniu os meus sonhos, o meu sonho e o sonho do padeiro. E da forma como ele falou, assim aconteceu. Eu quero te dizer nessa noite, nesta manhã, que aquilo que Deus colocou na sua mente e no seu coração vai acontecer.
os planos de Deus sobre a sua vida vai acontecer. Não se preocupe se alguém ri dos seus sonhos. Não se preocupe se você é mal interpretado pelos seus sonhos. Não se preocupe se até o seu pai não entende os seus sonhos. Descanse o seu coração. Porque Deus é Ele quem dá sonhos. É Ele quem investe na sua vida. Descanse o seu coração nesta manhã. Porque haverá um dia que Deus vai permitir que coisas sobrenaturais aconteçam sobre as nossas vidas. E o capítulo 1 do livro do Êxodo nos mostra quando a família de José, ela vai para aquela terra. Ela chega ali no Egito, ela entra no Egito. E a Bíblia nos diz que Jacó, ele entrou ali com toda a sua casa, com seus filhos, com as suas noras, com seus netos, com os seus servos. E a Bíblia nos diz que eram 70 pessoas, ou 70 almas. Porém, José já estava no Egito. José já estava ali. E Jacó chega. É convidado para estar ali, para morar ali. E nós vemos que José procurou uma terra, deu para o seu pai, deu para a sua família, e eles habitou ali. E daqueles 70 que chegaram ali, o povo cresceu abundantemente e encheu aquela terra. Eu quero te dizer que Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer crescer. E vai se tornar tão forte que alguém vai olhar para você e vai dizer: como é que isso pode ter acontecido? Como é que isso aconteceu? Descanse, é Deus na tua vida. É Deus no meio da tua família. O tempo passou. Faraó morreu. Jacó morreu. José também morreu. Passaram-se os dias. Mas houve um dia que o povo cresceu de uma sobremaneira, que ele se sobrepujava sobre todos. Onde se olhava, ali tinha um hebreu. Descanse. Deus vai fazer isso acontecer no meio da tua família. Alguém vai olhar para você e vai dizer: como foi que esse milagre aconteceu no meio da sua família? O que é que está acontecendo? O que é que você vem fazendo que a sua família está tão abençoada? Deixa eu te dizer uma coisa. É a bênção de Deus na sua vida. É a graça de Deus através da sua vida alcançando a todos da tua família. Oh, aleluia. Alguém pode até não entender. Descansa o seu coração, que é Deus trabalhando no meio dos teus. Faraó olha e diz: o que é que está acontecendo? Que povo tão forte é esse? Que povo tão poderoso é esse? Sabe o que é isso, Gessina? É a bênção de Deus. Sabe o que é isso, presbítero James? É a bênção de Deus no meio da nossa família. É a bênção de Deus no meio dos nossos. Descanse o seu coração, porque é tempo de frutificar. É tempo, irmã, mas as coisas estão tão apertadas. Mas aqueles que têm a presença de Deus, descanse, porque em meio à crise, em meio à dor, Deus vai te fazer prosperar. Deus vai te fazer crescer. Redeg, aster, minava, súbria. Não importa os decretos que Faraó vai fazer, vai colocar, não importa. O importante é que Deus é na sua vida. Pode até tentar matar a tua geração. Eita, Espírito Santo. Pode até tentar calar, sufocar a tua geração. Se preocupe não. Deus ainda tem escape. Faraó dá uma ordem. Chama as parteiras. Eita, aleluia. Chama as parteiras para ali estarem. Para na hora daquelas crianças nascerem, ela sufocar, ela matar. Mas Deus não vai permitir. Você é escolhido de Deus. Você tem a bênção de Deus. Você é escolhido e Deus vai guardar a tua geração. Deus vai guardar os nossos filhos. O diabo tem tentado de todas as formas sufocar a nossa família. O inimigo tem tentado de todas as formas calar a nossa voz, sufocar a tua voz. Mas Deus é Ele quem vai dar.
É Ele quem vai fazer a tua voz chegar lá do outro lado. É Deus quem vai fazer. É Deus que é bênção no meio da tua família. Faraó deu uma ordem. As parteiras cifrar e puar. Para que quando os meninos nascessem, eles fossem sufocados. Mas elas não conseguem fazer isto. E por que elas não conseguem fazer isso? Porque elas temiam ao Senhor. Lembrem-se de uma coisa, que o temor ao Senhor vai trazer prosperidade na sua casa. O temor ao Senhor vai te levar a lugares altos. O temor ao Senhor, irmãos, vai te fazer prosperar. Porque através do temor ao Senhor na nossa vida, sabe o que acontece? Ele nos dá sabedoria. Quando nós tememos ao Senhor, Ele nos dá sabedoria. É a Bíblia quem diz que o temor ao Senhor, ele é o princípio, ele é o começo da sabedoria. Então não se sinta incapaz. Você não teme ao Senhor? Não se sinta excluído de tudo. Não, você não teme ao Senhor? Deus vai fazer coisas grandes através de você. Você teme ao Senhor. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai te dar discernimento. Deus vai te dar direcionamento. Deus vai te dar posição. É Deus quem dá. E a sabedoria vem de Deus. O entendimento vem de Deus. Oh, aleluia. E naquele momento as parteiras, elas não fizeram, não obedeceram. E por quê? Porque elas temeram ao Senhor. E por causa do temor ao Senhor, Deus lhe deu família. Eu acho muito forte esta palavra. Quando a Bíblia nos diz assim, ó: portanto Deus fez as parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, Deus as estabeleceu. E tem tradução que diz assim: e Deus lhes deu família. E o que é família? É casa, esposo e filhos e netos. Deus tem para lhe dar. Deus tem para lhe dar estabilidade. E o que eu preciso fazer, irmã Jeane? Só temer ao Senhor. Permanecer na posição, no lugar da bênção, que Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na sua vida. E quando alguém quiser roubar a tua consciência e a tua comunhão com Deus, você diz: eu não participo nesse negócio. Eu temo ao Senhor. E o meu Deus, Ele contempla e vê todas as coisas. E eu não posso participar daquilo que não é lícito, daquilo que Deus não se agrada, daquilo que Deus condena. Oh, aleluia. Eu não posso, o que, irmã Jeane? Mentir. Eu não posso pecar. Eu não posso roubar. Eu não posso agir com injustiça. Eu preciso continuar temendo ao Senhor, porque Deus vai fazer coisas grandes e extraordinárias. E é nesse contexto que Moisés nasce. Exatamente nesse contexto. Num contexto de dor, de morte, de perseguição, que Moisés nasce. Quando o capítulo 2 diz: e foi-se um varão da casa de Levi, casou-se com uma filha de Levi, e a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, o escondeu por 3 meses. Joquebede. Ela já tinha 2 filhos. Porém, esse terceiro, ele se destaca. Saiba de uma coisa: sabe por que o inimigo tem tanta raiva? Tanta perseguição contra os seus filhos? É porque Deus tem um projeto na vida dele. É porque Deus vai fazer coisa grande na vida dele. Você ainda não percebeu o projeto que Deus tem na vida daquele que alguém despreza, que alguém diz que não vai ser nada. Deus tem um projeto na vida daquele que alguém olha e diz: como é que isso vai acontecer?
Descansa o teu coração que Deus tem novidade. Quando você perceber que alguém está desprezando um dos teus, saiba de uma coisa, que Deus tem novidade na vida dele. Deus tem coisa nova na vida dele. E é exatamente na vida dele que Deus vai fazer ele fruir. Agora, quando ele vier perto de você, cheio de revolta, amanhã eu não quero fazer isso, eu não vou mais fazer isso. Você diga: meu filho, Deus tem um projeto na tua vida. Deus tem um projeto na tua vida. Quantas das vezes, irmãos, algum dos nossos filhos chega para nós e diz: eu procuro tanto manhã fazer o que é certo, mas alguém não vê, alguém não entende, alguém me despreza. Olha para ele com olhar de mãe, olhar de carinho, olhar de amor, olhar de santo. Olha para ele e diz: não esqueça que Deus tem planos na tua vida. Não permita que o rancor, que as decepções, que os desprezos faça você se afastar do propósito de Deus sobre a tua vida. Não se esqueça, alguém pode ter você até como alguém insignificante, mas Deus está te contemplando. Deus está te vendo e Deus vai te fazer prosperar. Deus não vai reter a bênção sobre a tua vida. Deus não vai reter a bênção sobre a tua vida. Ele vai derramar. Você só precisa começar a beber, a buscar água que vem da fonte. Eita, aleluia. Você só precisa beber água que vem da fonte. Fonte é diferente de cisterna, irmãos. Tem gente que tem só uma cisterna. Ainda ontem à noite eu estava falando para alguém. Tem pessoas que têm só uma cisterna, mas tem pessoas que têm fonte, James. Eita, aleluia. Tem pessoas que aparentam ter. Essas são as que têm cisterna. Cisterna é diferente de fonte, Sandra. Eita, glória a Deus. Uma cisterna. Quando eu vim morar aqui, na minha casa tinha uma cisterna. Era um tanque bem grande. Um quadrado assim de 2 metros por 2,5 aproximadamente. Que eu mandei desfazer ele porque um dos meus filhos caíram lá dentro. E ele batia mais ou menos aqui em mim, eu em pé. E o meu filho bebê, com 8 meses, 9, antes de um ano. Que eu já vim morar aqui, ele tinha quase 1 ano. E ele caiu ali dentro. E eu mandei desfazer. Não, tudo quanto traz perigo, desmancha, quebra. Era muito difícil. Mas eu não quis saber se faltava água, se ali ainda não tinha água encanada, que eu tocava com a bomba. Eu disse: não, eu não quero mais essa cisterna na minha casa. Nós vamos orar e Deus vai fazer a água chegar aqui. Aleluia, glória a Deus. Eu mandei quebrar aquela cisterna. Olha só o que Deus me fez lembrar agora. E eu mandei desfazer aquela cisterna. Então uma cisterna, ela é diferente de uma fonte. A cisterna, 2, 3 vezes por semana, alguém vinha e abastecia a minha cisterna. Alguém vinha com as carroças e abastecia. Lembra disso, irmão Washington? Você que é lá do tabuleiro? Vinha as carroças e abasteciam as nossas cisternas. E eu disse: eu não quero, eu prefiro comprar uma caixa com tampa pesada, mas eu não quero mais essa cisterna. E ali, os homens vinham 2, 3 vezes por semana, nós abastecíamos. E ali ele passou a abastecer todos os dias. E sabe o que acontecia naquela cisterna? Por mais que eu cuidasse, sempre criava lodo. Sempre tinha sujeira lá dentro. E por quê? Porque a água era parada. Eita, aleluia. Água parada
a sua qualidade desce. Não serve para tudo, irmã Gessina. Água parada cria micróbio, mesmo com uma pedra de enxofre desse tamanho lá dentro. Quando nós olhávamos, estava cheio de larvas. Eita, aleluia. Juntava mosquito. Por quê? Porque era uma cisterna. Porém, uma fonte, Sandra, é diferente. A fonte, eita, ela está sempre em movimento. Ela jorra. Eita, é diferente. Fonte é diferente de cisterna. Quem tem cisterna vive de aparência. Parece que tem água correndo, mas não tem. No meu chuveiro tinha água. Na torneira da minha pia tinha água. Porém não tinha água encanada diretamente da fonte. E muitas das vezes eu tinha nojo de usar aquela água. E eu comprava outra água. Mas quem tem uma fonte é diferente. Quem tem uma fonte, eita, aleluia. Quanto mais cava, mais ela dá água. Quanto mais profundo, mais ela jorra. Saiba de uma coisa, quanto mais você descer, quanto mais você cavar, quanto mais você buscar, mais Deus vai lhe dar. Agora saiba de uma coisa, eita, o mundo não vai ficar satisfeito, porque a sua água é boa. E nós estamos dentro de um contexto. Crentes, igreja, que buscam água diretamente na fonte. E a nossa fonte é o Espírito Santo, a nossa fonte é Jesus. Ele está aqui no nosso meio. Eita, eu lembrei da mulher samaritana, quando ele disse: eu sou a fonte da água da vida. Ele é a verdadeira fonte. E Ele tem tudo quanto você precisa. Ele tem essa água que você precisa. Não viva de aparência. Viva o Evangelho como se deve ser pregado, como se deve ser vivido. Os decretos não vão matar os teus sonhos, não vão matar a tua linhagem. Eita, aleluia, glória a Deus. Não vai apagar a chama do Espírito Santo sobre a tua vida. O poder de Deus, ele se aperfeiçoa nas nossas fragilidades. Quando eu penso que estou fraco, eu estou forte. Eita. Porque quanto mais nós entendemos que nós não somos ninguém, mais nós andamos de joelho. Quanto mais nós entendemos que nós não temos força, mas o Senhor está dizendo: eu estou te capacitando, mesmo você sem força, mesmo em meio às suas fragilidades, eu estou te enchendo, estou te capacitando, estou fazendo algo sobre a tua vida. Aleluia, glória a Deus. Moisés nasceu em tempo de perseguição, em uma época que as crianças estavam sendo lançadas no rio Nilo. Lá tinha crocodilos, mas lá também tinha proteção de Deus. Eu não sei qual a área, qual o ambiente, qual o lugar. Eu só sei que as princesas desciam ali para se banhar. As princesas desciam ali para se banharem, junto com as suas moças, com as suas servas. E houve um dia que Joquebede teve uma ideia, com certeza a direção do Espírito Santo. Joquebede guarda Moisés, esconde Moisés, mas tem momentos, Sandra, que você não consegue mais proteger. Tem momentos que você não consegue mais esconder. Tem momento que o menino grita. Tem um momento que o menino chora. E você diz: vem cá, Jesus. Aquilo que eu não posso fazer, faz por mim. Aquilo que eu não consigo fazer, faz por mim. Aquilo que as minhas forças não alcançam mais, faz por mim. Aquilo que eu não posso, traz a existência na minha vida. Joquebede, 3 meses escondendo o menino. O menino chora.
Agora eu fico imaginando a vida de Joquebede. Ela vivia em pró, tão somente daquele menino. Ela vivia em pró, tão somente de guardar aquele menino. O projeto é de Deus, então guarde. O projeto é de Deus, então esconda. O projeto é de Deus, então vigie. É Deus que está abrindo caminhos. É Deus que está alargando. Esconda o projeto de Deus. Joquebede escondeu, guardou. Mas quando chegou 3 meses, ela viu que as suas forças não davam mais. E ela guarda o menino. Ela esconde o menino. Mas de repente Deus lhe dá uma ideia. Faz um cesto com junco. Betuma ele por dentro e por fora. Eu fico imaginando os detalhes daquele cesto, irmãos. Ela traçando aquele cipó. Eita, aleluia. Um pelo outro e dizendo: Deus, guarda o meu filho. Protege. Eu vou colocar ele aqui dentro desse cesto. Mas eu sei que não vai ser esse cesto que vai dar proteção a ele. Eu sei, Deus, que tu vai guiar esse cesto. E tu vai guiar para o porto seguro. Para o lugar certo. Tu vai levar o meu filho e vai colocar ele na mão certa. Tu vai levar o meu filho e vai proporcionar para ele momentos certos. Esse projeto, Deus, é teu. Entregue o projeto de Deus nas mãos dele. Porque ele cuida. Ele vai te surpreender. Naquele momento, ela betuma o cesto por dentro e por fora. Tapa todas as brechas. E tem momentos, irmã Gessina, que mesmo você tapando as brechas por dentro e por fora, você diz: por que, Deus, o inimigo tenta tanto minar aquilo que tu estás no negócio? Sabe por quê? Porque o inimigo, ele não está gostando do que está acontecendo no meio dos teus. E ele sabe que Deus vai usar o menino para libertar o povo. Ele sabe que esse que alguém está desprezando é exatamente esse que Deus vai abençoar e vai fazer ele grande. Mesmo ele, eita, aleluia, sendo uma criança, um bebê, mas a bênção de Deus estava na vida dele. Ela coloca o menino lá, deixa Miriam olhando, vigiando. Fique aqui. E é tão lindo, né? Porque sempre vai ter alguém intercedendo por você. Sempre vai ter alguém intercedendo pelos seus. Sempre vai ter alguém que fica ali de vigia, ó, intercedendo, olhando o que vai acontecer e dizendo: vem cá, Deus, guarda o meu irmãozinho, guarda a minha irmãzinha. Sabe, naquele momento que você olha para a sua irmã e diz: Jesus, abençoa ela, livra ela do mal, esconde ela. Eita, aleluia. Miriam ali simboliza hoje o Espírito Santo, a proteção de Deus na vida daquela criança. A princesa desce, olha, ouve o menino chorando, traz aquele cesto para mim. O cesto chega na mão dela. Eu já vou concluir. O cesto chega na mão dela. E quando abrem, que ela olha, ela diz: esse menino é dos hebreus. Porque ali dentro, irmãos, tinha tudo que identificava. Primeiro, tempo de perseguição, de morte. Segundo, até os lençóis, Sandra, até os tecidos dos hebreus, todos sabiam que aquele tecido, que aquele lençol, que aquela manta pertencia aos hebreus. Isso me chama a atenção. E é exatamente neste ponto que nós não podemos nos parecer com o mundo. A nossa casa tem a bênção de Deus. A nossa veste tem que nos identificar sim. O nosso cabelo tem que nos identificar sim.
O nosso olhar tem que nos identificar sim. Ei, tem pessoas querendo ser igual a todo mundo. Não, você não pode ser igual a todo mundo. Você é diferente. E pelo lençol, pela manta, pelo que tinha ali em algo tão pequeno, ela disse: esse menino é dos hebreus. Eita, mas quando ela olha para o menino é lindo. Eu fico imaginando aquele menino, Moisés, que ainda nem tinha nome. Ela olha para o menino e diz: esse menino é meu. Aperta em seus braços. Mas o que fazer que ela não podia levar mais de volta para o palácio? Ela não podia levar para dentro do palácio. Ela não estava grávida. Ela não podia chegar lá com o menino simplesmente dizendo que era filho dela. Todos iam saber quem era o menino. De quem era o menino. De onde o menino vinha. Mas Miriam estava ali. E Miriam corre e diz: quer que eu vá buscar uma ama de leite? Eu conheço alguém. E ela pode criar esse menino. Ô irmão, o povo de Deus é muito inteligente. O povo de Deus é muito inteligente. O povo de Deus é o povo mais sábio da face da terra. Se engana quem achar que você é tolo. Você tem o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus, ele te direciona. Você só precisa permanecer no lugar. Tem a postura de cidadão do céu, de cidade eleita por Deus, povo escolhido, zeloso de boas obras. Oh, aleluia. Vá buscar. Era a única opção que ela tinha naquele momento. Deus vai te usar no momento que ninguém tiver opção. Você só precisa estar na posição, no lugar certo, no momento certo. Porque nós não vivemos do acaso. Nós vivemos debaixo da bênção de Deus. Nós estamos debaixo da bênção de Deus. Joquebede chega, pega o menino, ainda sai de lá assalariada. Isso aqui eu acho top, maravilhoso. Eu vou criar aquilo que é meu e ainda vou ganhar, ainda vou receber para isso. Quem faz isso? É Deus. Quem faz isso é Deus. O menino não foi morto. O projeto de Deus estava de pé. Quer viver o propósito? Aguente o processo. Quando alguém pensar que você vai morrer, você é igual um boneco de borracha, você sai do outro lado. Ainda sai dando glória, sai dando glória, sai dando glória. Quanto mais lhe aperta, mais você dá glória. Quanto mais lhe aperta, mais você enche de Deus. Quanto mais lhe aperta, mais você desce pela madrugada e diz: Jesus, vem cá, enche o meu coração, enche a minha mente. Remanto comanar a baixúria, ocupa os espaços do meu coração, Jesus. Decai, remanda gassuri miné. Você tem a bênção de Deus, a proteção de Deus é sobre a sua vida. Aí é lindo, porque no capítulo 2 ainda, o menino cresce. O menino já era grande. A Bíblia diz: naqueles dias, sendo Moisés já grande, ela leva o menino. E o menino, quando chega no palácio, ele chega sem nome. Mas ele recebeu o nome Moisés, porque foi tirado das águas. Não se preocupa não. Deus tem aquilo que você precisa. O menino já era grande, se criou dentro do palácio, se formou dentro do palácio, viveu até os 40 anos dentro do palácio, cresceu na ciência, estudou nas melhores faculdades da época, aprendeu línguas, se destacava. O menino era grande, era formoso e sabia de onde ele tinha vindo. E o que eu acho lindo é isso.
Ele pode até estar dentro do Egito. Ele pode até estar dentro de um palácio. Mas ele sabe quem ele é. Ele sabe que povo é o dele. E um dia, ele começa a observar. E a Bíblia nos diz que ele saiu aos seus irmãos. E atentou nas suas cargas. E viu um varão egípcio. Que ele feria um varão hebreu. Moisés olhou de um lado. Olhou do outro. Não viu ninguém. Sabe naquele momento que alguém olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém. E pensa que Deus não está vendo. Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Tudo, ele vê tudo. Ele vê tudo. E naquele momento ele feriu o egípcio. Ele cava, Sandra, na areia. A Bíblia é clara quando ele cava na areia e cobre. E parece que nunca vai ser descoberto. Esconde o egípcio. E vai-se embora. Como se nada tivesse acontecido. Aí a Bíblia diz que ele voltou no dia seguinte. No outro dia. E eis que 2 varões hebreus, 2 crentes, estavam brigando. Estavam brigando entre si. Eles contendiam. Ele disse ao injusto: por que você está ferindo o teu próximo? Irmãos, nós temos que ter muito cuidado com a nossa vida. Eu só posso ensinar se eu viver. E Paulo, em das suas cartas, ele disse que nós devemos ser o exemplo dos fiéis. A vida do cristão precisa ser um livro aberto. E por onde nós passarmos, a unção de Deus precisa estar na nossa vida. Veja aqui o que aconteceu com Moisés. Moisés chega e diz: por que você está, irmão, ferindo o seu irmão? Por que você está, irmãos, ferindo o seu próximo? Não façam isso. Aí o irmão olha para ele e diz assim: quem foi que te colocou sobre nós? Quem foi que te colocou como juiz sobre as nossas vidas? Quem é você? Ele era um príncipe. Mas veja como o potencial baixou. E por que baixou? Porque ele tinha algo escondido. Tinha um corpo sepultado lá e coberto por areia. E tem pessoas que esquecem que o vento vai soprar e a areia vai sair de cima. E tudo quanto estiver escondido vai aparecer de um momento para o outro, porque o vento vai soprar. O irmão olha para ele e diz assim: quem foi que te colocou por maioral e juiz sobre nós? Pensas em matarmos também? Em me matar também? Como você matou ontem o egípcio? Eita, irmãos, que flechada, hein, irmão Osto? Que tacada! Naquele momento, Moisés temeu. Moisés teve o quê? Medo. Ele temeu. E o que ele fez? Ele fugiu. E ele disse dentro de si: certamente este negócio já foi descoberto. Eu preciso fugir. E não é que foi descoberto mesmo? Que Faraó já sabia? Faraó ficou sabendo, porque a Bíblia é quem diz. Faraó, ouvindo esse caso, procurou matar quem? Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face dele e foi habitar lá na terra de Midian. Deus tem encontro marcado.
Deus tem encontro marcado em terras. Você crê? Tem momento que acontece alguma coisa na nossa vida e o Senhor diz, fuja. E tem momento que Deus diz assim, pare, olhe para cima, tenha cautela, tenha cuidado, tome posicionamento. Mas naquele momento Moisés fugiu, foi para as terras de Midian. E chegou ali, ele foi para o lugar certo. Ele assentou-se no poço. No poço tinha água. Ele estava cansado. Ele estava com sede. Ele fez igual Eliezer. Interessante que eu ia pregar sobre Eliezer. Sentou-se lá no poço. E ficou ali por ali. Aí Deus, que sabe a hora e o momento de marcar encontro, chega ali, as filhas de Jetro, as 7 filhas de Jetro, elas tiravam água e davam de beber aos camelos. Nós ouvimos tanto sobre camelo que toda vez que eu lembro, eu fico impactada. Aleluia, glória a Deus. Elas iam tirar água para encher as pias ou bebedouro, para que os camelos bebessem. E é lindo porque aquelas mulheres, elas trabalhavam muito, né? Aquelas mulheres trabalhavam muito. E é tão lindo quando alguém faz sem interesse. É tão lindo quando alguém faz, sabe? Sabendo que Deus está vendo, está contemplando, está escutando tudo. Elas chegam para dar água ao rebanho do seu pai. E quando elas estão ali, prontas para tirarem água, ou já estavam tirando, chegaram os pastores. Irmãos, cada reservatório de um camelo são 40 litros. É muita água, né? E às vezes nós temos que tomar somente 2 litros. Não, no mínimo 2 litros por dia. A gente não toma nem 2 litros. Mas nós precisamos tomar mais de 2. E elas começam a tirar água. Mas de repente, chegam os pastores. Sabe o que eu vejo aqui? Deus criando uma situação para você se aproximar de alguém. Deus criando uma situação para acontecer um diálogo. A mulher samaritana, o próprio Jesus puxou o diálogo. Ele em pessoa estava lá. Dá-me água. Mas aqui foi preciso o quê? Gerar uma situação. Os pastores chegaram. Eles sabiam que ela ia demorar muito, não é verdade? É. Então o que aconteceu? Eles começaram a enxotarem, a expulsar ela dali. Moisés, eu vejo Moisés, como nós sabemos que ele foi um grande líder. Aí nós vemos aqui Moisés com aquela mesma postura. Irmãos, quem é líder já nasce líder. Você sabia disso? Não perde a postura não. De pequeno, de criancinha, ele já sabe direcionar as palavras. O seu olhar já é fixo. É, glória a Deus. De pequeno, ele já nasce com aquele dom de liderança. E ele já sabe olhar fixo. Já entra em defesa de alguém. Moisés naquele momento, ele entra e defende aquelas moças, Jessi. Aqui não. Sabe como é que eu vejo Moisés aqui? Um homem grande. Pelo menos é o que chega no meu raciocínio. Um homem grande, forte. Tinha atravessado o Egito. Tinha sido bem criado lá. Dentro do palácio. Se alimentava bem. Mas o deserto, nós sabemos que foi o tratamento. Quem sabe a sua pele já não era mais a mesma. Os seus pés já não eram mais o mesmo. E alguém olha e diz assim: você mudou?
É a temperatura, Sandra, do deserto que nos faz mudar. É a falta de água no deserto, Sandra, que também nos faz mudar. Alguém olha e diz, você se posiciona diferente. É a escassez que nos faz ter posição. E a gente se alimenta só da fonte, que é Jesus. Naquele momento. Mas o que está dentro, está reservado, está guardado. E Moisés já tinha o espírito, no nosso linguajar, espírito de liderança. E o que ele faz? Ele diz, não, com as meninas vocês não mexem, não. Elas chegarão primeiro, pelo menos nas minhas palavras. E elas vão abastecer os camelos primeiro. Ele começa a tirar água e dá. Veja só. Em Eliezer, Rebeca tirou água. Porém, aqui nós vemos Moisés tirando água e ajudando as meninas a dar água ao camelo. E é tão lindo porque elas terminam cedo. E nós vemos que Moisés, ele ajuda, porém não tinha presente como Eliezer. Eliezer tinha pendente, pulseiras, eita glória. Depois que Rebeca deu água, ele abriu a bolsa, deu pendentes de ouro, deu pulseira. E Moisés tinha o quê? Tinha alguma coisa, tinha força. Ele tira água e dá, ele tira água e dá, ele tira água e dá. Abastece. E as meninas vão sorrindo para casa. Mas veja que em tudo traz o impacto. Rebeca chegou em casa com os presentes. Porém, Zípora e suas irmãs, elas chegam mais cedo. Por que vocês chegaram mais cedo? Ah, meu pai, tinha um moço lá no poço. E os pastores até tentaram, mas ele nos defendeu. E ele nos ajudou. Tirou água para nós e abasteceu os nossos camelos. Irmãos, é tempo de tirar água. É tempo de fazer as coisas sem interesse. É tempo... Tomar não, tem que tirar. Tirar a água. Depois que você tira, é que você bebe. Porque o difícil não é beber. Beber é fácil. Você está com sede mesmo. O difícil é ficar de joelho lá dentro do poço. O difícil é descer, encher, pegar a jarra, colocar no ombro e subir. E depois que subir, ainda encher a pias para outros beberem. O difícil está aí. O segredo não está só no beber. O segredo está em descer, encher. Porque enquanto você está enchendo, você também está se abastecendo, você está bebendo, Sandra. Quem é que fica com sede numa fonte? Fica não, minha irmã. Enquanto você está enchendo, preciso. Enquanto você está enchendo, você está bebendo. Sabe o que é que eu vejo nessa tarde para nós concluirmos? Incluir a mensagem, o trabalho não, trabalha até 5 horas da tarde. É que nós precisamos descer mais, orar mais, conversar menos, olhar menos para as coisas que estão ao nosso redor e direcionar o nosso olhar para Jesus. Porque é Ele quem abre e é Ele quem fecha. É Ele que dá e é Ele quem tira. E é Ele que vai além daquilo que você pensa e pede nesta manhã. E eu sei que nesta manhã você vai sair daqui abastecido da bênção de Deus. O pai de Zípora, Reuel, disse, vai lá, chama o moço,
Ele te ajudou e vocês não fizeram nada. Porque é bem assim, irmãos. Ele te ajudou e vocês não fizeram nada por ele. Traga ele até aqui. Eita glória. Com certeza lavaram seus pés. Com certeza deram comida. E ainda o convidaram para morar ali. Eita, aleluia. Alguém vai lembrar de você. Você só precisa. Nós só precisamos descer, encher e subir. Nós só precisamos descer, encher e subir. Vem, Jane, louvar ao Senhor.